Boa noite, Bruna. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Estou aguardando aí, pessoal. Vai chegando aos pouquinhos. Tá certo. Olá, Eduardo. Tudo bem? Tomando um chimarrão. Tomando chima para acompanhar a aula, né? É isso aí. Bem, então, eu vou conversar um pouquinho antes de iniciar ali a apresentação. Na semana passada, nós vimos uma aplicação, né, do cálculo da matriz inversa na resolução de sistemas de equações e depois vimos a definição de combinação linear de vetores, né? Então nós vimos que um vetor pode ser uma combinação linear de dois ou mais vetores dados, e para isso acontecer, a gente tem que formular um sistema de equações, e se o sistema tiver solução, é porque um vetor determinado lá é combinação linear de um certo conjunto pré-fixado de vetores, né? Se o sistema resultante daquela formulação não tiver solução, como a gente interpretou ali na semana passada, então aquele conjunto de vetores não gera o vetor dado, né? Então esse conceito ele é bastante importante porque ele, né, o conceito ele é usado em muitas áreas do conhecimento, né? Na economia, na biologia, na química, na física, né? Porque a ideia é que quando se formulam problemas numa estrutura de suporte que seja um espaço vetorial, por exemplo, o R2, o R3, né, os elementos desses conjuntos, desses espaços vetoriais, são chamados de vetores, né? E a operação básica que se faz com os vetores é a chamada combinação linear entre vetores, que significa pega um conjunto de vetores dados, digamos, vetor V1, vetor V2, vetor V3. Né? Aí multiplica cada um desses vetores por um certo número e soma. Isso é uma combinação linear entre os vetores V1, V2, V3. Né? E, bom, a partir, então, de uma certa combinação linear de vetores, né, ou das combinações lineares de um conjunto de vetores, é possível gerar muitos outros vetores. Né? E a ideia é que, por exemplo, na economia, né, existem modelos que trabalham imaginando, né, fazendo uma representação dos diversos setores da economia como sendo cada um deles um vetor. Né? Então, no modelo de Leontief, por exemplo, né, tem lá um vetor que é a indústria, um vetor que é o setor agrícola, um vetor que é o setor de serviços, né? E aí depois, com o tempo, ele desenvolveu dentro da indústria, tem indústria automobilística, indústria eletroeletrônica, né? Indústria de equipamentos. Então, os modelos de Leontief, que ele é um matemático que desenvolveu, né, a sua carreira nos Estados Unidos, ele foi detalhando, né, com o passar do tempo, os modelos econômicos. Então ele chegou a retratar a economia americana como uma matriz com 500 linhas e 500 colunas, né? Ou seja, ele dividiu a economia americana em 500 vetores, né? E aí vocês podem talvez, né, perguntar
No Brasil, por exemplo, existe, né, a aplicação do modelo de Leontief? Existe, né? O IBGE tem lá um setor dentro da estrutura do IBGE, né? Se você entrar lá no site do IBGE, vocês procurando, vocês vão encontrar a matriz de Leontief da economia brasileira. E essa matriz ela tem 12 linhas e 12 colunas, né? Então, neste modelo que o IBGE vem desenvolvendo há cerca de uns 30 anos, né, a economia brasileira já está dividida em 12 setores, né? Então, com o passar do tempo, é bem provável que eles aumentem o número de setores, né, para detalhar melhor ainda o funcionamento da economia, né? Por que isso é natural, digamos assim? É porque, com o passar do tempo, né, eles vão acrescentando mais pessoas ao grupo que trabalha dentro desse projeto, e é um trabalho gigantesco, né, porque para ser desenvolvido este modelo, é necessário saber, né, com a maior precisão possível, o que cada setor compra e vende para os outros, né? Por exemplo, a indústria, vamos considerar a indústria, é um setor, né, que é um vetor, né, desse modelo. Ele compra serviços, ele compra do governo, ele compra das famílias e vende, né? Então, existem, né, essas relações de troca entre os diversos vetores desse modelo, e é necessário ter dados, né, para conseguir determinar como é que são os coeficientes que retratam o quanto cada setor compra e vende do outro. E isso é muito importante porque através, né, de um estudo sistemático destas relações entre os diversos setores da economia, é possível se fazer planejamento de médio e longo prazo, enfim. Então, o Leontief ele chegou, né, no final da carreira dele, foi agraciado com o Prêmio Nobel, né, de Economia. E existem muitos países que utilizam este modelo como uma fonte de planejamento. O IBGE, né, utiliza também, tem dentro lá dos seus quadros, né, pessoas que trabalham com este modelo econômico, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas definições, né, do que é uma combinação linear de vetores e vetores linearmente independentes, vetores linearmente dependentes, né, que agora a gente começa, digamos assim, a entrar na parte mais teórica, né, da estrutura dos conjuntos de vetores, tá? Mas vocês vão ver que diversos problemas que a gente vai formular aqui têm relação com a resolução de sistemas, né? Muitos dos problemas aqui dependem da gente saber resolver um sistema, saber discutir a solução do sistema, interpretar a solução de um sistema de equações dentro desse estudo de conjunto de vetores linearmente independentes, que depois a gente vai avançar para o conceito de base de espaços vetoriais, né? Então, assim, eu peço que vocês, né, fiquem bem à vontade. Se tiverem perguntas, podem formular perguntas, pode interromper, não tem problema, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Eu vou usar de novo a apostila, tá, que está disponível ali no Moodle, se vocês quiserem acompanhar através da apostila. Lá na página... Oi? Não, só queria saber se dia 8 vai ter um trabalho? Já te respondo essa pergunta, podemos olhar aqui. Tá, Acho que é a próxima. Tá ali no plano? Uhum. Dia 8 é quinta-feira. Uhum. Aliás, é a próxima quinta-feira. Sim, é verdade. Então, vou pensar sobre isso. Então, vou elaborar uma atividade de avaliação e será disponibilizada, então, na quinta-feira, né? Foi bem oportuna a pergunta. Eu vou fazer assim, eu vou elaborar esse trabalho, tá? Mas eu vou abrir a sala, de qualquer maneira, na quinta-feira, né? E
ali esclareço algumas dúvidas, se tiverem, né, sobre o enunciado dos exercícios, mas não darei aula, então, na próxima quinta-feira. Tá bom. Tá bom? Muito bem. Então, só para a gente retomar aqui, né, a gente trabalhou com essa ideia aqui de combinação linear de vetores, né? Então, por exemplo, eu posso generalizar isso para os vetores do R4. Então, esse exemplo aqui, ó, que aparece ali em tela, né, se a pergunta é se o vetor V igual a 10, 15, 8 e 3, é um vetor, então, com 4 coordenadas. Esse vetor é uma combinação linear dos vetores U1, 2, 5, 0, 1 e U2, que é o vetor 1, 0, 2, 0. Né? Então, como essa pergunta, como eu disse para vocês na outra aula, essa pergunta a gente sempre tem que imaginar, né? A gente tem que supor que a resposta é verdadeira. Tá? Porque não tem como a gente, né, a menos em casos extremos, assim, que a gente enxergue, né, que o sistema é impossível, de modo geral não vai ser possível fazer isso direto. Então a gente imagina que existem, então, no caso, dois coeficientes, né, A e B, que multiplicados respectivamente pelos vetores U1 e U2 resultem no vetor V. Então o vetor V, se ele for combinação linear desses dois vetores, ele vai ser igual a um número A multiplicado pelo vetor U1 mais um número B multiplicado pelo vetor U2. Os coeficientes A e B, às vezes, são representados por A1 e A2, né, o X e Y, isso eu tanto faço. Tá? Então, isso quer dizer que o vetor 10, 15, 8 e 3 é igual a vezes o vetor 2, 5, 0, 1 mais o número B multiplicado pelo vetor 1, 0, 2, 0. Então aqui eu faço o desenvolvimento da multiplicação, né, do A e do B, respectivamente. Então vai ficar A vezes 2, 2A, A vezes 5, 5A, A vezes 0 dá 0 e A vezes 1 dá A. E aqui multiplico, né? Então vai ficar B, 0, 2B e 0. E agora eu somo coordenada a coordenada. Então na primeira coordenada aqui vai dar 2A mais B, a segunda vai dar 5A mais 0, que é 5A, a terceira coordenada, 0 mais 2B é igual a 2B, e a quarta coordenada, A mais 0, que é igual a A. Então eu tenho uma igualdade aqui, ó, entre esses dois vetores, né? E para ela ser verdadeira, né, então a primeira coordenada, que é 2A mais B, tem que ser igual a 10. A segunda coordenada, 5A, tem que ser igual a 15, a terceira coordenada, 2B, tem que ser igual a 8, e a quarta coordenada, que é o A, tem que ser igual a 3. Né? Então, disso eu concluo, né, que o A é igual a 3, da última equação. Vejam que é compatível aqui, né, com a segunda, 5 vezes 3 é 15, então a quarta e a segunda equações são compatíveis. Né? A terceira equação implica o B igual a 4. E vejam que 2 vezes 3 mais 4 dá 10. Né? Então, realmente, esse conjunto de valores aqui são os valores que correspondem à solução daquele sistema de 4 equações e 2 incógnitas. Então, a combinação linear que representa o V em termos de U1 e U2 é o V é igual a 4 vezes o vetor U1 mais 3 vezes o vetor U2. Né? Veja que a gente pode conferir aqui, ó, 4 vezes 2, né? Não, aqui não é. Deixa eu ver aqui. É 2, 5 e 1. Não, o A é 3. Aqui eu troquei, pessoal. 3 aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte: eu vou escrever aqui este exemplo e vou corrigir. Depois eu corrijo a apostila. Correção. Ó. Vamos olhar lá. É o 10, 15, 8 e 3. 10, 15, 8 e 3. Vejam que o A vale 3, né? Ó, o A vale 3 e o B vale 4. Aqui eu troquei, ó, é 3 vezes o vetor 1 mais 4 vezes o vetor. Então é 3, 2, 5, 0, 1. Ó, 3 que multiplica 2, o 5, 0 e o 1. Mais 4 vezes que multiplica o 1, 0, 2, 0.
1, 0, 2 e 0. Aí dá certinho, ó. Ó, vejam que se eu fizer aqui o desenvolvimento, né? Na hora que eu multiplico primeiro, ó, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, né? Na hora que eu somar com, ó, multiplica 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 0 é 0. Então agora eu somo, ó. 6 mais 4 é 10, 15 mais 0 é 15, 0 mais 8 é 8, 3 mais 0 é 3. Então, realmente, né, a combinação correta é, né, o vetor V. Escrever direitinho aqui, ó. Vetor V. É 3 vezes o vetor U1 mais 4 vezes o vetor U2. Né? Então, quando isso acontece, né, a gente diz que o vetor V é combinação, é uma combinação linear dos vetores o1 e o 2. Né? Quando isso acontece, quando existem esses números que substituídos ali, né, tornam aquela igualdade verdadeira, né? Então a gente diz que este vetor aqui, ó, ele é uma combinação linear daqueles vetores dados. Claro que, vejam bem, pessoal, né, às vezes a gente pode criar exemplos facilmente, né? Vamos criar um outro exemplo aqui, ó, para mostrar para vocês o que pode acontecer. Vou pegar um outro vetor aqui. Vamos criar um outro vetor aqui, eu vou chamar de W. Tá? Vou botar aqui 12. Tá? Será que esse vetor ele é uma combinação linear dos vetores? Vou pegar aqui, ó. É o vetor 1 ali do exemplo, é o vetor 2, 5, 0 e 1. Vetor 2. 1, 0, 2 e 0. Então vamos ver se é ou não. Né? Então, para eu sempre, né, como eu disse para vocês, para responder essa pergunta, né, a gente supõe que o W, né, ele é uma combinação do vetor U1 e o vetor U2. Tá? Por que isso? Como eu disse para vocês, claro que às vezes quando a gente, né, tem experiência e enxerga ali de cara que vai ser impossível a combinação, a gente já responde, mas de modo geral o mais prudente, né, é a gente imaginar que exista uma solução, depois a gente vai interpretando. Então o que vai acontecer? A gente vai substituir aqui, vamos pegar aqui o vetor. Então vai ficar A vezes o vetor 2, 5, 0 e 1, mais B vezes o vetor 1, 0, 2 e 0. Tá? Então a gente vai copiar aqui, ó.
vai desenvolver esse raciocínio. Então, a primeira coisa, a gente multiplica aqui o A por cada uma das coordenadas do vetor U1 e o B da mesma forma. Vai ficar B vezes 1, que é B, B vezes 0 é 0, B vezes 2 é 2B e B vezes 0 é 0. Né? Então, de novo, né, a gente vai pegar e vai escrever aqui. Nós vamos somar as coordenadas correspondentes. Vai ficar 2A mais B na primeira posição, 5A mais 0 na segunda posição, 0 mais 2B na terceira e A mais 0 na quarta posição. Então é isso aqui. Vamos ver aqui, vamos conferir aqui. Ó. 2A mais B, aqui na primeira. 5A mais 0, 5A. 0 mais 2B dá 2B e A mais 0 dá A. Então, eu vou ter um sistema da mesma forma como ali no desenvolvimento apresentado. Ó, a primeira equação, 2A mais B, tem que ser igual a 12 agora. Né? O 5A tem que ser igual a 20. O 2B tem que ser igual a 8, né? E o A tem que ser igual a 3. Vamos conferir aqui. Ó. Primeira coordenada, 2A mais B, tem que ser igual à primeira, que é 12. A segunda coordenada, 5 vezes A, tem que ser igual à segunda, que é 20. A terceira, 2B, tem que ser igual a 8. E a quarta coordenada, que é A, tem que ser igual a 3. Então, vejam, a segunda equação, ela é incompatível com a quarta equação. Porque vai resultar no seguinte, quanto é que vai valer o A aqui na segunda equação? O A vai valer 4. Vai ser dividido por 5 aqui, ó. Se eu divido por 5 dos dois lados, né, resulta A igual a 4. Certo? Então, conclusão, comparando a segunda e a quarta equações, concluímos que o sistema é impossível. Tá? Ou seja, o vetor W ele não é uma combinação linear desses vetores aqui. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Eu vou reduzir aqui um pouquinho para vocês enxergarem todo o desenvolvimento. Vocês analisem ali e façam alguma pergunta se surgir alguma dúvida. Ok? Bem, então, voltando lá para a apostila, né, a gente tem essa definição aqui de vetores lá na página 34. Um conjunto de vetores, ele pode ser classificado, né, como linearmente dependente ou linearmente independente. Tá? Então, uma definição diz o seguinte: um conjunto de vetores dados, o 1, o 2 e o n. Esse n aqui, ó, é um certo número, pode ser 2, pode ser 3, então pode ter um conjunto finito de vetores. Ele é linearmente dependente, os representados simplesmente por LD, se existir um deles que é combinação linear dos demais. Caso isso não ocorra, isto é, nenhum deles é combinação linear dos demais,
o conjunto de vetores é chamado de linearmente independente. Então, assim, dentro dos exemplos mais conhecidos, né, desse conceito, como eu estava dizendo para vocês, no caso dos modelos de Leontief, né, cada um daqueles vetores, cada um dos setores da economia, melhor dizendo, é um vetor, certo? Então, se a gente considerar, digamos, a indústria, setor agrícola, setor de serviços, e, digamos, o governo, vamos pensar em 4 setores, né? Esse conjunto de 4 vetores, ele é um conjunto linearmente independente. Tá? Nenhum deles é combinação linear dos demais. Um outro exemplo que eu já citei, né, que a gente tem aqui na tela do computador, né, no celular de vocês, nos aparelhos de TV, as cores, né, que representam os diversos objetos aqui, né, que dão essa sensação de movimento, etc. Tá? Vocês estão vendo essa minha imagem colorida, que tem várias cores diferentes ali presentes na tela. Tá? Então essas cores, elas são resultado da combinação linear de 3 cores linearmente independentes, que são o verde, o vermelho, o verde e o azul, o red, green, blue, é um sistema RGB. Tá? Então, cada uma das cores do sistema RGB, né, cada uma dessas cores é combinação linear destas 3 cores que formam a base, né, de todo o sistema de cores que é representado no computador, né? Cada uma das cores primárias, né, é uma cor pura, digamos assim, né? O vermelho é uma combinação então, na hora que aparece o vermelho, que é o resultado de qual combinação? É o vermelho vezes 1, o verde vezes 0 e o azul vezes 0. Então, os coeficientes do vermelho são 1, 0 e 0. Aí tu faz a combinação linear da vermelho. Né? Se tu fizer o vermelho com coeficiente 1, o verde com coeficiente 1 e o azul com coeficiente 0, vai dar o amarelo. Né? O amarelo é a junção do vermelho com o verde. Então, fazendo diversas combinações, né, tu tem as diversas cores que são representadas nos computadores, nas TVs, etc. Existem outros sistemas, existe um sistema em que são usadas 4 cores para gerar as demais. Tá? O sistema RGB usa 3. Então, esse conceito de vetores linearmente independentes, como eu disse para vocês, ele está presente, porque a ideia aqui, no caso da economia, né, é imaginar assim, bom, o que tu precisa, vamos pensar em termos práticos, né? Digamos, pensa assim, se coloca no lugar lá da equipe do Ministério da Economia, do Ministério do Planejamento, né? O que essas pessoas, né, pensam, né, quando olham para o Brasil, olham para a produção agrícola, olham para a produção industrial, olham para a produção de serviços, etc. Eles têm que imaginar o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos, né, para que esses serviços, para que esses produtos possam não só atender à necessidade, né, da população brasileira, mas também, né, possa exportar, né, produtos agrícolas, o resto do mundo, né, para exportar serviços, enfim. Então, evidentemente, né, porque isso gera receita e gera emprego e renda aqui para a população brasileira. Então, para que isso possa ser feito, tem que se conhecer, né, como é que esses serviços são realizados, como é que eles são gerados, o que eles precisam, né, quais são as necessidades desses diversos setores. Tá? Então, é nesse sentido, né, que o conceito de vetores linearmente independentes é extremamente importante, né? E na engenharia especial, né, na engenharia civil, está presente aqui na construção das nossas casas, né? E na arquitetura de computadores, né, está presente no formato dos computadores. Né? Os computadores não são retangulares por acaso. Tá? Eles têm um formato que depende do objetivo e da função que eles cumprem. Né? Então, tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão, né? E, então, esses conceitos de vetores LI e LD estão presentes na nossa vida de diversas formas. Então, vamos ver aqui a definição, vou voltar lá.
Então, isso implica dizer, né, voltando ali, ó, no finalzinho da página 34, dizer que o conjunto de vetores, o 1, o 2, etc., o vetor UN, é um conjunto linearmente independente, ou LI, sem somente ser a combinação linear, A1 vezes o vetor 1 mais A2 vezes o vetor 2, mais AN vezes o vetor N igual ao vetor nulo. Tá? Isso aqui foi uma forma de eu destacar, né, que esse zero que aparece aqui é o vetor nulo, tem como única solução todos os coeficientes AI iguais a zero. E que vale a dizer, se a combinação linear A1 mais A2, etc., mais AN igual a zero, admitir alguma solução não trivial, então o conjunto de vetores de vetores, o 1, etc., o N é linearmente dependente. Então vejam, por exemplo, esse exemplo 11 aqui da página 35, né, o conjunto de vetores 1, 2 e 2, 4. Né, esse conjunto é linearmente dependente. Ó. Vamos detalhar aqui. O exemplo 11, ele está dizendo o seguinte, ó, o conjunto formado por esses dois vetores vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte para ficar melhor. Então esse conjunto é linearmente dependente, tá? Então, isso, neste caso aqui, ó, é possível a gente afirmar, né, que vejam, essa propriedade é do conjunto e não de um vetor em particular, tá, pessoal? Porque, vejam, é fácil ver nesse caso aqui, ó, que o vetor que aparece na segunda posição, né, o vetor 2, 4, ele é o dobro do primeiro. Né? Certo? Vejo que o vetor 2, 4, ele é 2 vezes o vetor 1, 2. Isso neste caso, é fácil ver isto, né? Então, vejam que isso aqui, né, essa propriedade, ela equivale a dizer que, né, se eu pegar o vetor 2, 4, e subtrair do vetor 1, 2, o resultado será o vetor nulo, né, do R2. Então, vejam, ó, né, esta igualdade aqui, como a gente interpreta? A gente interpreta dizendo que existe uma combinação linear entre esses dois vetores, que é igual ao vetor nulo, e os coeficientes dessa combinação são 1 e menos 2, né? Ó, vamos chamar isso aqui, vejam, vamos dar um nome para os vetores aqui, só para a gente usar a notação ali da definição, né, para ficar bem claro. Vamos chamar isso aqui de vetor U1, certo? Vetor o índice 1 é o vetor 2, 4. E o vetor que eu vou chamar de U2 é o vetor 1, 2. Aqui. Então vejam, ó, eu tenho dois vetores, né, e vejo que se eu fizer a combinação, ó, 1 vezes o vetor U1, né? Eu vou botar o símbolo aqui do vetor no lugar das coordenadas, né? Menos 2 vezes o vetor U2, né? Isso é igual ao vetor nulo, né? Então, quando existe, ó, isso aqui é uma combinação linear, está destacado em tela. Quando a gente quer representar uma combinação linear, aqui do lado direito dá o vetor nulo, a gente escreve o número 0, e esse número 0 que aparece do lado direito, ele representa o vetor nulo do R2, porque os vetores em questão são vetores do R2. Tá? É uma forma simplificada de representar o vetor nulo. Então, o que está dizendo aqui? Ó?
existe uma combinação linear que resulta no vetor nulo entre esses dois vetores, e estes coeficientes, ó, eles, os dois neste caso, mas bastaria um deles ser diferente de zero. Isso é suficiente para dizer que eles são linearmente dependentes. Tá? Isso quer dizer o que em termos práticos? Se eu for resolver algum problema, encontrar na solução deste problema esses dois vetores aqui, basta um deles. Porque a informação que eu obtenho de um deles é a mesma que eu obtenho do outro. Porque eles são linearmente dependentes, então eles apontam na mesma direção, né? Então eles dão a mesma informação, tanto o vetor U1 quanto o vetor U2. Então é nesse sentido que a gente diz que o conjunto formado pelos dois é linearmente dependente. Tá? Dá para ver também geometricamente, né, que eles são vetores que estão sobre a mesma reta. Quer ver? Ó? Não sei se vocês conhecem o GeoGebra. Vou abrir aqui. O GeoGebra é um software que é um software livre, né, que tem página aberta na internet. Então a gente entra ali, o GeoGebra Classic. Então ele permite fazer a representação gráfica tanto de vetores do plano quanto do espaço. Por exemplo, eu quero representar esses vetores ali do exemplo 11 ali da apostila. Quando eles são linearmente dependentes, eles vão estar sobre a mesma reta, quer ver? Desculpa, aqui não é ponto e vírgula. O vetor 1, 2, né? E agora o vetor 2, 4. Parênteses 2,4. Então vocês vejam que os vetores eles estão sobre a mesma reta suporte, ó, né? Então eles são vetores linearmente dependentes porque eles estão sobre a mesma reta. Tá? Então vou colocar aqui um texto até. Os vetores U e V são linearmente dependentes. E aí a gente pode até aumentar aqui para enxergar melhor, ó. E aí a gente pode até exportar para lá o nosso texto. Vou fazer isso aqui. Lá. Então, quando os vetores são colineares, né, estão sobre a mesma reta, eles são linearmente independentes. Alguma pergunta? Então tá. Então vou continuar aqui. Ó, o conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, ele é linearmente independente. No exemplo 12, o conjunto formado por esses dois vetores aqui, ele é um conjunto linearmente independente. E vejam, ó, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para a gente enxergar melhor aqui.
Então, assim, como é que a gente deve pensar aqui para mostrar isso, né? A gente tem que imaginar sempre uma combinação entre os vetores dados que resulte no vetor nulo, no caso é o vetor nulo do R2, né? De onde é que sai essa combinação? Sai da definição. Eu posso usar A1 e A2, mas eu vou usar A e B, que é mais prático, né? Então, veja, se eu desenvolver esta combinação linear, se eu fizer o cálculo da solução desta combinação e concluir que a única solução possível é A igual a zero e B igual a zero, aí o conjunto dado é linearmente independente. Tá? Então, eu vou fazer o desenvolvimento aqui. Então, ó, o que vai acontecer quando eu fizer o cálculo aqui? Ó? Eu tenho que fazer o cálculo, né, dessas operações aqui, ó, multiplicando o A e o B pelos correspondentes. Na hora que eu multiplicar o A pelo vetor 1, 0, vai dar A vezes 1, que é A vezes 0 é 0. Aqui vai dar B vezes 0, que é 0, e B vezes 1, que é igual a B. Né? E o vetor do lado direito é o vetor nulo, que é por definição. E agora eu vou somar aqui. Ó. O que vai acontecer? Na hora que eu somar esses dois vetores, aqui, ó, vejam que aqui na primeira posição vai dar A. Né? E na segunda posição vai dar B. Porque ó, A mais 0 é igual a A, que é esse elemento aqui. E 0 mais B dá B. Ora, então, eu concluo que o A é igual a 0 e o B é igual a 0. Não tem outra solução possível. Então, o A é igual a 0, né, e o B igual a 0 é a única solução possível da combinação linear que resulta no vetor nulo, né? Quando isso acontece, a gente chama essa solução de solução trivial, né? Essa solução é chamada de solução trivial. Veja, pessoal, se eu botar aqui, ó, 0 no lugar do A e 0 no lugar do B, é claro que vai dar 0 lá no final. 0 vezes vetor 1, 0, mais 0 vezes vetor 0, 1, vai dar 0, 0, né? O que a gente está mostrando aqui é que esta é a única solução que resulta no vetor nulo. E quando isso acontece, é porque os vetores são linearmente independentes. Né? Graficamente, como é que a gente enxerga isso? Né? Lá no R2, para isso acontecer, eu vou apagar aqui. Vou entrar com o vetor 1, 0, vetor 0, 1. Então, para isso acontecer, os vetores, eles têm que ser vetores que não estão sobre a mesma reta. Vejam que, né, a reta suporte do vetor U é o eixo horizontal, a reta suporte do vetor V é o eixo vertical. Eles não são vetores que estão sobre a mesma reta, né? Eles formam, neste caso, até um ângulo entre si de 90 graus. Né? Então, quando os vetores eles não são colineares, como no exemplo anterior, aí os vetores são linearmente independentes. Né? Então, vou botar aqui. Ó. Os vetores U e V são linearmente independentes. Então, nós vamos fazer isso, né? Vamos pegar essa figurinha aqui e vamos passar para lá. Não capturou ali a imagem, não capturou.
ver se agora capturou. Agora sim. Muito bem. Continuando aqui. Isso aqui eu vou fechar. No exemplo 13 aqui, né, o conjunto formado pelo vetor nulo e pelo vetor 3, 4, ele é linearmente dependente, né, porque o vetor 0, 0 é um múltiplo do vetor 3, 4. Basta multiplicar o vetor 3, 4 por 0, dá o vetor nulo. Né? Então, essa combinação aqui, ó, tu pode botar qualquer número aqui. Ó, quer ver? Ó. Sempre que tiver o vetor nulo dentro do conjunto, o conjunto será linearmente dependente. Por quê? Porque o vetor nulo, nas combinações lineares, ele só reproduz ele mesmo. Né? Certo? Então, todo conjunto que contém como um dos seus elementos o vetor nulo, ele é linearmente dependente. Né? Certo? Por que isso? De certa forma, tu pode dizer assim, o vetor nulo, ele não te dá nenhuma informação a não ser ele mesmo. Porque, vejam, se eu multiplico o vetor nulo por 2, dá o vetor nulo. Se eu multiplico ele por 3, dá o vetor nulo. Então, qualquer combinação que tu faça com o vetor nulo vai dar ele mesmo, né? Independente do valor que tu multiplicar. Então, por exemplo, se tu multiplicar aqui, ó, multiplica o vetor nulo por 3. Esse aqui tu multiplica por 0. Ó, vai dar o vetor nulo. Ó. Então eu consigo, né, uma combinação linear entre os dois vetores que resulta no vetor nulo, mas tem um dos coeficientes que é diferente de 0. Esse coeficiente aqui, ó, ele é diferente de 0. Né? Então veja que o coeficiente A1, né, o A1, que é o primeiro coeficiente ali da combinação, ele é diferente de 0. Então, quando isso acontece, quando tu consegue uma combinação entre os vetores com algum dos coeficientes diferente de 0, é porque o conjunto é linearmente dependente. Tá? Então, é, digamos assim, né, um vetor que não te acrescenta nada, né, o vetor nulo, quando ele tá presente no conjunto. E por último, né, este vetor do exemplo 14 aqui, o conjunto, melhor dizendo, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e o 3, 4, 0 é linearmente dependente. Ó. Então, neste caso, do exemplo 14, a gente consegue enxergar, né, que o conjunto é linearmente dependente, porque é claro, pessoal, que o terceiro vetor, que é o vetor 3, 4, 0, ele é uma combinação dos dois primeiros. Né? Basta eu multiplicar o vetor 1, 0, 0 por 3, o vetor 0, 0, 0, 1, 0 por 4 e somar os dois. Vai dar 3, 4 e 0. Né? Esse é fácil de fazer a verificação aqui, porque são vetores que só têm elementos iguais a 1 e 0. Então, nesses casos, quando é muito evidente que um dos vetores é combinação linear dos demais, a gente diz, olha, o conjunto é LD e mostra a combinação, né, para justificar, para comprovar que realmente aquele conjunto de vetores é linearmente dependente. Tá? Bom, então, a gente chega, né, no conceito de base, né, de espaços vetoriais, né, que é o conceito que vem aqui logo a seguir, né, que diz o seguinte, lá na página 41, onde é que um conjunto de vetores é chamado de base, né, de um espaço vetorial V. Então, o conjunto B, formado pelos vetores V1, V2, etc., Vn, de um espaço vetorial V, é chamado de base desse espaço V se ele é linearmente independente e se gera o espaço V. Isto é, todo vetor de V é uma combinação linear do conjunto de vetores V1, V2, Vn, e os vetores são linearmente independentes. Então, para ser uma base, né, um conjunto B
tem que satisfazer duas condições, tá? Tem de ser linearmente independente e tem que gerar todo o conjunto de vetores que é o espaço vetorial V. Então, por exemplo, aqui que a gente está vendo, ó, no R2, né? Então, este conjunto formado, então o R2 é o espaço vetorial aqui do exemplo 3, né? Da página 41. O conjunto B, formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, é chamada base canônica do R2, né? Esse conjunto é linearmente independente, a gente viu ali, né, já no exemplo anterior, mas a gente pode fazer até o teste do determinante, né? No caso de 2 vetores do R2, 3 vetores do R3 e assim sucessivamente, né? A gente dispõe esses vetores na forma de colunas de um determinante, ó. Então o vetor 1, 0 é o primeiro vetor a primeira coluna desse determinante, 1, 0. O vetor 0, 1 é a segunda coluna. Então eu calculo esse determinante. É um determinante 2 por 2, dá 1 vezes 1, menos 0 vezes 0, que é 1. Então, como esse determinante formado pelos vetores é linearmente independente, esse conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1 é linearmente independente. E esse conjunto gera o R2 porque qualquer vetor xy do R2 é uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Vejam, o vetor xy é x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. É fácil ver que essa combinação resulta no vetor xy. Em particular, por exemplo, o vetor 3, 4. Né? É 3 vezes o vetor 1, 0 mais 4 vezes o vetor 0, 1. Né? Então, por isso que essa base aqui, ó, é chamada de base canônica, porque vejam que, né, a base canônica do R2, né, é um conjunto que, digamos, não gera maior esforço, né? É a seguinte base. Vou trabalhar com ela. Porque veja o seguinte, pessoal. Olha só, se eu disser assim, ó, vou pegar aqui um vetor qualquer, tá? 4 e 7. Né? Então, eu vou botar aqui um certo número vezes o vetor 1, 0. Né? Vou botar aqui uma letra A. Aqui. Mais um certo número vezes o vetor 0, 1. Né? Então, eu pergunto, quais são os valores de A e B, né, que a gente deve colocar aqui, ó, para que esta combinação linear seja verdadeira, né? Qual é o valor do A e qual é o valor do B? Quem é que está me escutando aí? Se vocês tivessem que... Eduardo e Bruno, ó, se vocês tivessem que chutar valores aqui para o A e o B, qual é o valor do A e qual é o valor do B? 4 e 7? 4 e 7. Né? Aqui não tem dúvida nenhuma de que é 4 e 7. Né? Vou fazer outra combinação aqui. Vou botar aqui, ó, menos 2. E aqui 9, aqui é a mesma coisa. Se eu botar aqui a letra A e aqui a letra B. Quais são os valores de A e B que vão resolver esta segunda combinação aqui, está destacada em tela aqui? Menos 2 e 9. Menos 2 e 9. Então, assim, ó, essa é a razão pela qual esses vetores, os vetores 1, 0 e 0, 1, são os vetores da base canônica do R2, porque qualquer vetor expresso a partir desses dois tem os coeficientes calculados de modo imediato. Basta olhar as coordenadas do vetor, pronto, 4 e 7 é 4 vezes o primeiro vetor, mais 6. Por quê? Porque esses vetores são formados de uns e zeros, né, em certas posições, então não tem dúvida, não tem que fazer nenhum cálculo adicional, é bastante imediata a determinação dos coeficientes
que numa certa combinação resultam num vetor dado. Não tem que fazer esforço algum. Os coeficientes são exatamente as coordenadas dos vetores dados independentes, né? Então, se eu pegar um vetor xy qualquer, generalizando isso, ó, se eu botar aqui, em vez de 4, botar um x aqui, e aqui um y, eu só vou botar aqui, ó. Aqui é um x, e aqui é um y. Pronto. Então, isso quer dizer, né, essa igualdade que está agora destacada em tela aqui, o que ela quer dizer? Que todo vetor do R2 é uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Ou seja, ele satisfaz os dois requisitos para... O conjunto B satisfaz os dois requisitos para ser uma base do R2. O conjunto é linearmente independente e, através das suas combinações lineares, permite obter qualquer vetor do R2. Qualquer vetor do R2 possível e imaginável, vocês obtêm a partir desta combinação destacada em tela. Porque x e y representa todo o conjunto de vetores imagináveis, né, do R2. O x é qualquer, o y é qualquer. Então, quando eu escrevo x e y aqui, né, do lado esquerdo, eu estou querendo dizer que do lado esquerdo está um vetor qualquer do R2, sem excluir nenhum. Todos os vetores do R2 estão incluídos ali, né, na forma de o par xy, certo? E aqui do lado direito, o que está sendo dito? Que esse vetor xy nada mais é do que a seguinte combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1. É x vezes o vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1, para qualquer valor de x e para qualquer valor de y. É isso que quer dizer que o conjunto B gera todo o espaço vetorial R2. Tá? Muito bem. Agora, nem sempre vai ser, né, essa barbadinha. Quer ver? Agora vamos ver o que acontece aqui no outro exemplo. Ó, no exemplo 4 aqui. Exemplo 4 da página 41, eu vou pegar o mesmo espaço. Ó, exemplo 4 da página 41. Tá? Então, eu vou pegar o R2. Então, é o mesmo conjunto do exemplo anterior. Tá? Só que o conjunto que eu estou dizendo que é uma base é um outro conjunto. Ó. Vamos ver qual é o conjunto lá. 1 e menos 1. É igual. 1 e 1. Menos 1 e 1. Ó. Então, vou aumentar aqui. Só que essa aqui é uma base do R2, mas não é chamada de base canônica, tá? É uma outra base. Por quê? Vocês já vão ver por quê. Bom, primeira coisa, eu tenho que mostrar primeiro que o conjunto é linearmente independente, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que fazer o seguinte, ó, fazer aquela lógica que a gente fez antes ali, né? Eu vou pegar uma combinação linear dos vetores dados, ó, A vezes o vetor 1, 1, mais B vezes o vetor menos 1, 1, vou igualar esta combinação a zero. Zero qual? O zero do R2. E vou mostrar que a única combinação possível vai ser a solução trivial, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou desenvolver esta multiplicação, né? Eu vou multiplicar aqui da A, multiplicar aqui da A, né? E sai o A ali de fora, né? Aqui o B, ele distribui, digamos assim, né? Fica menos B e aqui B, tá? Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente multiplicar cada um dos vetores pelos seus coeficientes correspondentes, né? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar, né, esse vetor com esse aqui, ó.
Então, o que vai acontecer? Na primeira posição, o que vai dar? A menos B. Então, aqui vai ficar A menos B. E na segunda posição vai ficar A mais B. Né? E aqui, evidentemente, ele aparece. Vamos conferir ali. A somado com menos B, A menos B, na primeira coordenada. E na segunda, A somado com B, A mais B. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um sistema de equações que é um sistema homogêneo. Lembra que a gente falou sobre sistemas homogêneos em algumas aulas, né? Um sistema homogêneo sempre admite solução, né? Então, veja o que vai acontecer aqui. A menos B igual a zero e A mais B igual a zero. Tá? Então, aqui, ó, vou somar as duas linhas, as duas equações. Tá? Veja o que vai acontecer. A somado com A dá 2A. Menos B somado com B dá zero. E 0 mais 0 dá zero. Então, a segunda equação, né, fica assim. Então, o que esse sistema me diz? Né? Que o A vale zero. Então, o A vai ser igual a zero. Né? E substituindo na primeira equação ou na segunda, a segunda equação é mais fácil até, né, porque é uma soma, resulta... Ó, se eu pegar A igual a zero e colocar aqui, ó, eu vou concluir que o B vai ser zero, porque vai ficar... Ó, vamos fazer aqui a continha aqui, ó. É fácil, mas é bom fazer. Ó, zero é o valor do A. Então aqui vai ficar zero mais B, portanto, 0 mais B igual a B. Então eu concluo que o B é igual a zero. Olha, qual é a solução possível e única? É A igual a zero e B igual a zero. Portanto, o conjunto é linearmente independente. Aqui é a primeira propriedade. Tá? Então, esses vetores são linearmente independentes. Agora vem a pergunta que vocês não vão conseguir responder direto. Eu tenho que demonstrar que o conjunto dado gera todos os vetores do R2. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Ó, eu tenho que pegar... Como é que é um vetor qualquer do R2? É um vetor XY. Eu tenho que mostrar que combinando esses dois vetores aqui, é possível descobrir um certo valor de A e descobrir um certo valor de B, que vai me dar qualquer vetor XY. Quer ver? Antes de fazer para um XY qualquer, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Ó. Vou repetir a pergunta que eu fiz ali em cima. Ó, se eu dissesse assim, ó, aqui é 4 e aqui é 9. Quais são os valores de A e B para dar 4 e 9? Agora é difícil responder, né? Porque eu tenho vetores cheios de 1, menos 1 e 1. Então, de cara, digamos assim, sem fazer uma conta, é difícil responder essa pergunta. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o desenvolvimento. Ó, vamos pegar essa igualdade aqui, vamos multiplicar aqui primeiro. Ficar o A aqui e o A aqui. Aqui não tem nada. Esse B aqui distribui ali, ó. Menos B e B. Né? Então, eu já vou escrever aqui, ó. Quanto é que é a primeira coordenada? A menos B. E a segunda é A mais B. Aí fechou. Então, olha só. Vai dar de novo um sistema de equações. Quer ver, ó? Só que legal aqui. Primeira equação. A menos B é igual a X agora. E A mais B é igual a Y. Tá? Como é um sistema, né, em que o B e o menos B estão presentes ali, ó, eu vou somar as duas equações. O que vai acontecer aqui? Eu vou reproduzir aqui, ó, para a gente enxergar melhor.
que vai acontecer na segunda equação? O B vai desaparecer, né? A mais A dá 2A, do lado esquerdo. E do lado direito vai ficar X mais Y, né? Qual é a vantagem de fazer isso? Que eu eliminei o B. As incógnitas nesse problema são os valores do A e do B, certo? Então, o A vai ser X mais Y sobre 2. Então, resolvendo a segunda equação, resulta, ó, vou pegar aqui a segunda equação, vou resolver aqui. Então, o A vai ser X mais Y sobre 2. Então, a gente vai botar um parênteses aqui, ó. Aí botamos o tracinho da divisão, ele... Então, o A é X mais Y sobre 2. Agora eu vou substituir na primeira equação. Substituo na primeira equação para obter o valor do B. Então, vou pegar aqui a primeira equação. Ó, no lugar do A, eu vou escrever aquela fórmula ali. Veja que agora só tem o B como valor desconhecido. Eu vou descobrir o B. Vai ficar menos B. Vou copiar aqui, ó. Este termo aqui, vou cortar, né? E vou botar lá, vai ficar menos. E vou subtrair aqui. Então vai ficar... O mínimo múltiplo comum é 2. Coloco 2 aqui. Fica 2x menos x mais y, né? Tem que botar um parênteses. Então, isso aqui quanto é que dá? Vou fazer aqui a conta. Sinal de divisão aqui, 2x menos x menos y, menos x menos y, sobre 2, né? Então, 2x menos x é igual a x, fica x menos y sobre 2, né? Então, como eu quero descobrir o valor do B, veja que tem esse sinal de menos aqui na frente, né? Então, o valor do B vai ser obtido multiplicando por menos 1, né? Ser menos aquela fração ali. Ou seja, é simplesmente y menos x sobre 2. Né? Conclusão. Olha só. Agora a gente tem condição de responder aquela pergunta lá, ó, que eu fiz antes. Ó. Vou pegar aqui ó, a equação inicial. Ó. É a mesma coisa que da base canônica, a lógica é a mesma. Só que o A, quanto é que deu? X mais Y sobre 2. Ó. Então aqui no lugar do A, a gente vai escrever X mais Y sobre 2. E no lugar do B, a gente vai escrever y menos x sobre 2. Então, agora, eu posso dizer, para qualquer vetor xy, ele é uma combinação linear dos vetores 1, 1, menos 1 e 1. Então, esse conjunto realmente é uma base do R2, porque é linearmente independente, e esta igualdade aqui em tela está mostrando que esse conjunto de vetores gera todo o R2. Portanto, realmente, aquele conjunto dado é uma base. Né? Quer ver? Ó, vamos responder essa pergunta aqui que eu tinha formulado antes. Quais são os valores do A e do B? Ó, o A, está escrito ali, é x mais y sobre 2. Está aqui o A. Ó. Então, o que eu tenho que fazer? É só descobrir aqui, ó, quanto é que é o A. Quanto é que é o x nesse exemplo aqui? 4. 4 mais 9
sobre 2. 13 meios, né? Quanto é que é o B? Está aqui embaixo. O B é igual a y menos x sobre 2. Quanto é que é o y? É 9. Quanto é que é o x? É 4. Divide por 2. 5 meios. Né? Ó, olha só. Então agora eu posso responder que este vetor, o 4 nonos, o 4 9, é 13 sobre 2 vezes o primeiro vetor, mais 5 sobre 2 vezes o segundo vetor. Né? Ou seja, o vetor 4, 9, nesta base, é o vetor 13 sobre 2 e 5 sobre 2. Digamos assim, os ingredientes mudaram. Né? Antes eu tinha a base canônica. Então, o vetor 4, 9 na base canônica é 4 vezes o vetor 1, 0, mais 9 vezes o vetor 0, 1. Agora mudaram os ingredientes. A base não é mais a base canônica. É formada pelos vetores 1, 1, menos 1 e 1. Esses são os ingredientes. Quais são as quantidades que eu preciso utilizar de cada um deles para gerar o vetor 4, 9? 13 meios vezes o primeiro, mais 5 meios vezes o segundo vetor. Tá? Então, essa é a ideia, né? Quando a gente muda a base, os coeficientes dos ingredientes também mudam. Tá? Então, isso é muito interessante, né? Porque tu pode usar isso para diversos fins, tá? E um deles até às vezes mesmo pode ser a criptografia. Né? Esse tipo de representação também pode ser usado na criptografia. Claro, uma criptografia bem básica, mas pode. Bom, tu pode pegar, ó, a tua senha são as coordenadas do vetor numa determinada base. Pronto, passa para os teus amigos. Eles têm que descobrir. Tá bom? Então, vejo que todos esses exemplos que nós vimos na aula de hoje dependem de quê? Da gente saber resolver sistemas de equações e interpretar. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre os assuntos que eu falei hoje? Então tá bom, eu agradeço aí a participação de vocês. E então, conforme a Bruna perguntou ali antes, né? Na próxima quinta-feira terá uma atividade de avaliação, então eu vou organizar a atividade, abro a sala para dar uma ideia geral. Né? Então vai desde aquela parte inicial sobre resolução de sistemas até essa aula de hoje sobre vetores LI, vetores LD, conceito de base, passando por vetores e combinações lineares. E tem aquela parte também de cálculo da matriz inversa, né, que a gente viu aí, e resolução de sistemas. Então, falou pessoal, uma boa noite, até quinta-feira. Boa noite.